Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você que é fã do futebol americano. Pessoal, depois do jogo de Washington contra New York Giants, um jogo até o final, pegado, né, ganhando no finalzinho aí o Washington. Eu vou falar aqui sobre 4 jogos desse podcast, dizendo como que eu espero que vão ser esses jogos, o que cada equipe precisa para chegar à vitória, que cada equipe precisa tomar certos tipos de cuidado, mediante a comparação com a semana 1. Eu sei que é muito cedo para se falar, mas eu notei alguns erros gritantes aqui de cada equipe e até acertos gritantes, vamos deixar claro assim, né? E que eu gostaria de ressaltar. Eu vou falar sobre 4 jogos, incluindo o Sunday Night e o Monday Night, tá certo? Eu vou falar sobre um jogo especificamente das 2 horas da tarde e o outro jogo das 5h25 da tarde, e o Sunday Night e o Monday Night, ok? No finalzinho do podcast, eu vou dar as minhas previsões de vitória e derrota dos outros jogos, para quem aí gosta de fazer algumas apostinhas, tá certo? Vamos lá, falando agora sobre Bills e Dolphins no Hard Rock Stadium, ou também chamado Sun Life Stadium, em Miami, às 2 horas da tarde. Eu queria fazer uma comparação aqui, porque apesar das duas equipes, né, uma, na verdade, né, o Bills ter perdido e os Dolphins ter ganho a partida contra o New England, eu gostaria de ressaltar algumas coisas, porque ambos não foram de acordo com o que se esperava, tá? Então vamos falar primeiro aqui dos Dolphins contra New England. Para quem assistiu o jogo, percebeu o Miami um pouquinho demorado assim para encaixar, tá certo? Embora tenha tido a vitória, os Dolphins não foram bem. Se não tivessem sido as inúmeras faltas que New England sofreu, talvez tivesse saído com a vitória. E no finalzinho da partida, o Damien Harris, que é o running back da equipe de New England, teve um fumble ridículo, na minha opinião, tá certo? Não é um fumble que não deveria ter acontecido. E também o Bill Belichick teve os erros, né, de pedida de tempo fora de, né, pedida de tempo fora de contexto, que ele deveria ter esperado um pouquinho, né, pediu todos os tempos antes do 2-minute warning, dando a vitória praticamente aí pro Miami Dolphins. Só que o Miami Dolphins ele precisa de ter algumas coisas para ficar ligados, porque ele vai enfrentar um Josh Allen que foi muito bem, querendo ou não, contra os Steelers, tá? Vamos lá. Então, falando da defesa, primeiramente, contra o Mac Jones, o calouro, a defesa do Miami permitiu 281 jardas, tá? Fazendo com que o calouro tivesse um rating de 102.6, tá certo? E apenas sacou uma única vez o quarterback. Então, ou seja, a linha ofensiva de New England fez um bom trabalho, mas também a defesa de Miami não ameaçou devidamente o quarterback adversário. Contra a corrida, Damien Harris ele conseguiu 100 jardas e para cada carregada ele conseguiu 4.3 jardas, tá? E o ataque não foi bem contra a defesa de New England, principalmente em terceiras descidas, ok? Então, quando Miami conseguia ali na primeira, na segunda descida, passes longos, conseguiu first down, tá? Às vezes até first downs bem longos, né? Vamos dizer assim, né? Bem além da linha de first down. Então, dando aqui alguns pontos, principalmente, tenho que falar do ponto positivo que é o Devonta Parker, que apareceu com 7 alvos, né, para 4 recepções, e o Tua Tagovailoa com 202 jardas para um touchdown e para uma interceptação, tá? Então, o que eu acredito aqui que o ataque deva melhorar, tá? Tentar passes mais curtos, passes em slot para conseguir o avanço pouco a pouco no jogo para tentar manter o tempo no seu controle. Você vai precisar deixar o Josh Allen fora de campo contra o Miami precisa deixar o Josh Allen fora de campo, porque o Bills ele sabe muito bem aproveitar esses problemas, que foi o que os Steelers fizeram contra os Bills, ok? Então, precisa ficar atento a isso. O Brian Flores precisa tomar certo tipo de cuidado também com a defesa, tentar evitar ataques por blitz. Se eu fosse Brian Flores,
tentava defesa muito em zona ou em homem a homem, tá? Para mim, eu preferia mais homem a homem e pressionar o Stefon Diggs, tá? Que eu já vou falar sobre nesse ponto, tá? É um defeito para os Bills, eu já vou explicar o porquê. E é aquilo, né? Tentar explorar os trios, né, de wide receivers que Miami tem, tá? Então, se você for pensar, você tentar, tipo, pegar o Devonta Parker, o Jalen Waddle, tá? Eu falei o trio de wide receivers, o Will Fuller está fora, peço perdão. Tá? E tentar muito com essa linha com o Mike Gesicki também. Então, você precisa ter esses passes mais curtos, de 5 até no máximo 10 jardas, porque eu ainda não acredito que o Tua Tagovailoa esteja muito confiante, tá? Em alguns momentos da partida, o Jacob Brissett entrou, até os próprios narradores entendiam aquilo como tentar um quarterback sneak, mas eu não acreditava tanto nisso. Eu acho que era para tentar deixar o Tua respirando um pouquinho fora de campo, tá? Então acho que precisa dar confiança ainda pro segundanista aí, ok? Vamos lá então agora falando sobre os Bills, tá? Por que eu falei que seria um problema? Porque quando você observa a partida do Bills contra os Steelers, você percebia sempre o Josh Allen confortável quando o Stefon Diggs estava livre. E eu quero deixar bem claro aqui, não é que o Stefon Diggs não precisa ser usado, ele é a arma principal do time, ele é muito bom. Só que para quem lembra do jogo, né, o jogo da AFC Championship no ano passado, os Chiefs fizeram muito bem contra Buffalo, principalmente anulando o Stefon Diggs. E foi o que aconteceu na semana passada. Os Steelers eles conseguiram anular bem o Stefon Diggs, tá? Só para vocês terem uma noção, não é de longe, na minha opinião, o melhor que o Stefon Diggs pode dar, com 69 jardas e teve 9 recepções para 14 alvos, ou seja, 14 targets, né, como falam. Então, ou seja, você tem aí de 14 tentativas, apenas 9 foram de recepção. Deixa eu de novo explicar aqui, quando eu falo apenas 9, porque não é o normal do Stefon Diggs, tá? Então, o Josh Allen vai precisar abrir espaço aí para o Emmanuel Sanders, o Cole Beasley, o Tyrion Dawson Knox. Ele precisa focar também nesses jogadores, ok? Ele precisa focar também com esses jogadores. Mas, em contrapartida, como a defesa também de Miami, além de ter tido alguns problemas contra o passe, ok? Você tem que aproveitar também o ataque terrestre com o Singletary e o Matt Breida e até mesmo o Zach Moss. É um grupo de running backs bons, tá? Por quê? Deixa eu até explicar para vocês aqui numa questão. Que se tentar essa meia para o Stefon Diggs, nós temos um duelo aí que devemos prestar atenção, que é o Xavier Howard contra o Stefon Diggs, tá? E geralmente o Howard vai bem nesse duelo, ok? Então, o Josh Allen na semana passada teve 270 jardas, 5.3 jardas por passe para um touchdown. Também não é dos melhores, né? Das melhores marcas dele. Ele foi melhor no ano passado. E é normal, tá? É muito comum isso acontecer. Em um ano o quarterback estoura, e aí depois no outro, no começo, ele vai tendo alguns devaneios, tá? A defesa dos Bills, né, permitiu 177 jardas, tá, aéreas, e para cada tentativa do Big Ben foram 5.9 jardas por passe. Então, ou seja, muita coisa, tá? E para um touchdown. Então, também precisa pressionar mais aqui o quarterback adversário, Tua Tagovailoa, tá? Você tem o Ed Gregory Rousseau, que você teve draftado, né? Tipo, um calor muito bom, defensive end. Você tem o Matt Milano. Você precisa pressionar um quarterback adversário, o Tremaine Edmonds. E aí, é claro, você tentar focar nos passes, a proteção contra Jalen Waddle e contra Devonta Parker, tá? Contra Davis White e no fundo o Micah Hyde, ok?
Então, aqui para mim, eu dou a vitória para os Bills, porque eu ainda não sinto 100% confiante o Miami Dolphins. Por mais que tenha tido a vitória, eu não sinto essa confiança ainda no Miami. Pode ser que eu esteja errado. Eu sinto que os Bills, mesmo perdendo, fizeram um jogo melhor do que Miami na semana passada. Então, eu dou aqui uma vitória por por duas posses de bolas contra Miami, tá? Fora de casa aí às 2 horas da tarde. Vamos lá agora. Aqui para mim é um jogo bem intrigante, eu gostaria de falar com vocês. Titans versus versus Seattle Seahawks. Então, ou seja, Tennessee vai a Seattle no Lumen Field às 5h25 da tarde, tá? Às 5h25 da tarde. E cara, é impressionante, porque parece que o Mike Vrabel, eu não consigo ter confiança nele como treinador, tá? Tá difícil, porque parece que ele ainda fica muito dependente do Derrick Henry. E aí tá a carta marcada, não é isso? Então, se você for pensar, é, eu acredito que poderia ter maiores tentativas. Só para vocês terem uma ideia, de como foi o, o Titans contra os Cardinals. Eu já esperava uma derrota, tá? Eu já esperava uma derrota dos Titans para os Cardinals, mas eu não esperava que fosse assim tão pressionado esse time. Então, antes de eu falar os dados, só para vocês terem ideia, um time que tem o Ryan Tannehill, que tá bem, o Derrick Henry, A.J. Brown, Julio Jones, tá? Você precisa abrir esse espaço, né? Você precisa atingir, como é que se usar essas armas muito bem. Derrick Henry, eu acho que poderia, tá, muitas vezes receber passes nas laterais para ele conseguir em uma aceleração algumas jardas, porque a tentativa pelo meio tá ficando cada vez mais difícil. J.J. Watt e Chandler Jones, essa dupla aí defensiva dos Cardinals detonou a equipe dos Titans, tá? Então, só para vocês terem uma noção aqui, tá? A offensive line, né? A offensive line, então, ou seja, os caras que deveriam proteger o Tannehill não conseguiram proteger bem. Na verdade, foram péssimos. Permitiram 6 sacks e 9 QB hits, né? Como eles falam, né? Então foram 9 acertos no quarterback, ou seja, tackles no quarterback. E só esses 9 quarterback hits foram no do Chandler Jones. Então, olha que absurdo. O Tannehill teve 21 tentativas, né? Teve 21 acertos de 35 tentativas, teve uma interceptação, tá? Para 212 jardas. Por isso que eu sempre falei aqui, não observem somente as jardas, observe como que ele foi, tá certo? Então ele teve um rate de 74.9, muito baixo para um quarterback, principalmente quarterback titular. O Derrick Henry teve 17 carregadas e 58 jardas, e para cada tentativa de carregada ele conseguia 3.4 jardas, tá? É muito pouco porque ele consegue fazer. E a defesa contra o Kyler Murray na semana passada permitiu 4 touchdowns, tá? O Kyler Murray teve um rate de 120.9. E aí você vai enfrentar um Russell Wilson na casa dele. Então, são inúmeros problemas que o Tennessee Titans vai enfrentar aqui. Se não acertar, eu não garanto talvez esse ano, tá? Eu não chuto esse ano. Mas, muito provavelmente, o Mike Vrabel vai ficar em corda bamba para a próxima temporada, tá? Precisa acertar algumas coisas. Julio Jones, você contrata o Julio Jones e você busca apenas ele apenas 6 vezes? Foram 6 alvos para 3 recepções, 29 jardas. Então, ou seja, parece que o ataque foi desenvolvido apenas para ele. E aí, é claro, a defesa dos Cardinals, que não é bomba nem nada, consegue anular esse jogador, tá bom? Então, falando do Seattle Seahawks, adoro esse time. A única coisa que precisa fazer é manter-se constante
pós-temporada, né? Que eu acredito que esse é um time que vá para a pós-temporada. Então, o Russell Wilson teve 18 acertos de 23 tentativas para 254 jardas e 4 touchdowns contra os Colts. É uma marca fantástica para 152,3 de rate. Então, ou seja, muito bom, foi excepcional o Russell Wilson semana passada. E também, claro, se a gente fala de Russell Wilson, nós temos que falar de dois caras, de dois recebedores, que se encaixam muito bem nesse esquema do que o Pete Carroll arma para o Russell Wilson, né, no ataque. O Tyler Lockett teve 5 alvos para 4 recepções e 100 jardas. Aí você fala assim, nossa, 5 alvos foi muito pouco, tá? Mas ele teve 2 touchdowns, tá certo? Então, ou seja, é muito bom quando acontece isso. DK Metcalf, 5 alvos, 4 recepções também, 60 jardas e para 1 touchdown. Tá? Outra coisa muito boa quando você analisa aqui, você também tem um ataque, um running back muito forte e que parece que vem melhorando a cada ano. Tá? Então, Chris Carson, 16 carregadas, 91 jardas e 5,7 jardas por carregada. Muito bom também. É uma média muito boa. Então, nesse caso, se o Chris Carson permanecer saudável, se o time do Seattle permanecer saudável, de olho no Super Bowl. Tá? Olho no Super Bowl. É um time que pode se manter firme, pode chegar aí com certeza num Super Bowl, tem tudo para isso, tá? A defesa do Seattle contra o ataque corrido, tá? Então o Jonathan Taylor conseguiu apenas 56 jardas, então o running back dos Colts, tá? Então para 3.3 jardas por carregada. E a defesa contra o passe conseguiu 3 sacks contra o Carson Wentz, tá certo? 3 sacks no Carson Wentz e mais 10 tackles nele. Então, ou seja, Seattle começou a temporada voando, tá certo? Eu acredito por estar num jogo contra o Lambeau Field e recebe um Titans que parece que ainda precisa acertar alguns ponteiros desde a temporada passada, eu chuto aqui para uma vitória do Seattle por 2 posses de bolas ou mais ainda, hein? Tá? Eu até acreditaria por 3 posses de bola, tá bom? Bom, então agora falando do nosso próximo jogo. Sunday Night Football. Chiefs vai ao M&T Bank Stadium às 9h20 da noite enfrentar o Baltimore Ravens. Então, aqui vamos analisar algumas coisas porque vai ser um jogo muito bom, tá? Apesar de eu sempre ser chato, torcedor dos Ravens, pelo amor de Deus, eu não detesto o time de vocês, eu gosto do time de vocês. Eu gosto do Lamar Jackson. O problema é que falta o cara começar a distribuir passes. Tá difícil para ter alguns passes. Eu acho que é do DNA do cara, né? Tipo, do DNA de futebol, correr com a bola. Mas você não pode estar sempre confortável apenas com isso, porque se a linha defensiva da outra equipe conseguir barrar, temos um problema. E do outro lado, você tem o Andy Reid, que é um excepcional head coach, que consegue acertar os ponteiros muito bem, tá? Então vamos lá primeiramente falando sobre os Ravens, num excepcional jogo contra os Raiders, tá certo? Perdendo no final. Lamar Jackson teve 12 carregadas para 86 jardas e 7.2 jardas por carregada. Então você vê que na questão de carregadas, tá? Ele é muito bom. Então é o ponto importante que eu tenho para falar dele. Eu ainda quero tentar entender o que acontece com o Joe Harbaugh, que tenta melhorar aí o ataque aí, tipo, aéreo do como é que se diz? Dos Ravens, tá certo? Porque se você for analisar, vem o Marquise Brown, tá? O Rashad Bateman ainda está, né? O calouro, né? O draftado. O Rashad Bateman ainda está no ER, né? Ainda está machucado.
Mas você vem aqui, você tem além do Marcus Brown, você tem um outro wide receiver que eu considero bom, não considero excepcional, mas eu considero ele bom, o Sammy Watkins, que vai enfrentar a sua antiga equipe, o Kansas City Chiefs. E você tem um tight end, Mark Andrews, que pode ser muito bem utilizado. Então eu acredito e gostaria de ver um Lamar Jackson tendo mais passes do que corrida, tá certo? Então o ataque terrestre é muito bom, nós já sabemos disso. Nós temos o Tyson Williams com 9 carregadas, 65 jardas, sempre que ele conseguia pegar na bola, né? Teve uma média de 7.2 jardas por carregada em um touchdown. O Latavius Murray, né, vindo para cá, para essa equipe, saindo do New Orleans Saints e vindo para os Ravens, 9 carregadas não, 10 carregadas, 28 jardas e para um touchdown, ainda foi mais ou menos, né, ele foi utilizado mais na linha, na goal line, né, mas eu gostaria de ver ele mais vezes. E nós temos também o Devonta Freeman, que precisa entrar no campo aí para tentar mostrar como é que é aquele Devonta Freeman lá dos Falcons, tá certo? Se não me engano, 2017, né, que foi pro Super Bowl. A defesa contra o passe. Vamos lá, eu gostaria de chamar bastante atenção aqui, porque isso vai ser a jogada-chave da partida. Se o John Harbaugh, como head coach, não conseguir acertar isso, tá? Com a sua comissão técnica, vai ser um belo de um problema. Ok? Por quê? Contra os Raiders, a defesa permitiu 435 jardas. Isso aí. 435 jardas para 2 touchdowns, tá? E só conseguiu uma interceptação, tá? E isso falando contra o Derek Carr, né? E aí, por que eu gostaria de chamar atenção para este aqui? Porque você tem aí a questão do Darren Waller, o tight end dos Raiders, que jogou contra os Ravens, teve 10 recepções para 105 jardas e um touchdown. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma duplinha, né, bem básica, que quase não dá trabalho para a defesa adversária, Patrick Mahomes e Travis Kelce. Que eu vou falar os dados contra agora dos Chiefs contra os Browns, tá, da semana passada. A defesa, aí é que tem o grande detalhe aqui da jogada, que aí eu não vou conseguir ver ainda para essa partida, uns Ravens, um Lamar Jackson mais passador, né, mais lançador de bolas aí. Porque a defesa dos Chiefs penou contra o Kareem Hunt e o Nick Chubb, né? Sofreu 26 carregadas, 153 jardas, para cada tentativa de corrida, 5.9 jardas por carregada e 4 touchdowns, ok? Se você for pensar, que nem eu falei agora há pouco, o Andy Reid ele pode acertar esses ponteiros para essa partida, tá? Mas eu diria que a peça-chave aqui para os Ravens conseguirem ganhar é o jogo corrido. Neste aqui especificamente. Eu ainda quero que eles mudem esse tipo de pensamento. Contra o passe, 321 jardas e 11.5 jardas por passe. Então foi uma defesa totalmente batendo cabeça aí na primeira semana. Imagina um Lamar Jackson passando aqui, tá? Então, só que claro, apareceu no finalzinho contra o Baker Mayfield, quando fez aquela interceptação, para conseguir virar o jogo, né? Deixar o jogo ganho. E falando do homem, né? Desse homem maravilhoso aí, esse quarterback, Patrick Mahomes. Se você for ver, 36 tentativas e 27 acertos, tá? Só que aí você vê as jardas, 337 jardas para 3 touchdowns, um rate de 131.4, ou seja, o cara é imparável, né? E uma coisa bem importante aqui, os Ravens não podem ficar mandando blitz pro Mahomes, ok? O cara é rápido, o cara, quando ele se desloca do pocket, ele consegue passes milagrosos e precisos. Então, uma outra peça-chave aqui para a defesa dos Ravens, para tentar ganhar essa partida, que infelizmente, os torcedores dos Ravens eu não acredito, tá? É marcar em zona ou homem a homem. Eu acredito mais marcar em zona, porque você tem aí caras muito rápidos como o Tyreek Hill,
né? Você tem o Tark Hill, McCall Hardman, DeMarcus Robinson, são caras, wide receivers rápidos. E você tem também running backs que podem receber passe, como o Clyde Edwards-Helaire, tá? Você ainda tem o Jerick McKinnon, que vai aparecer, tá? Então, muito importante isso. Vamos lá. Tem também aqui ele, o tight end, Travis Kelce, 7 alvos nessa partida, que recebeu, né, obviamente, contra os Browns, 6 recepções para 76 jardas e 2 touchdowns. Olha o perigo aqui contra a defesa dos Ravens. E o Tark Hill, 15 alvos, 11 recepções e 197 jardas. Cara, é impressionante como o Tark Hill consegue ser rápido. É impressionante para um touchdown. Então, é impressionante aqui. Eu sou muito fã desse time. Eu já era com o Alex Smith. E aí, ser fã ainda com o Patrick Mahomes, esse ataque é muito satisfatório ver jogar. Vai ser um jogão, tá? Vai ser um jogão. Não acho que vai ser um passeio dos Chiefs. Eu acho que os Chiefs vão ganhar. Mas eu acredito aqui que os Chiefs devam vencer por uma posse de bola ou até no máximo 2, tá bom? Acho que os Ravens não vão permitir esse passeio aí, que todo mundo acredita, tá? Eu posso estar enganado, mas tem tudo aqui para ser um belo de um jogo, tá? Então não se esqueçam, Sunday Night às 9h20 da noite no M&T Bank Stadium, casa dos Ravens, Chiefs e Ravens. Falando agora dos Monday Night, tá? Então a última análise aqui, antes de eu falar as prévias dos outros jogos. Deixa eu só aqui digitar aqui, que eu sem querer fechei aqui o Deep Chart dos Lions. Vamos lá. Então, Lions versus Packers no Lambeau Field. Cara, o que aconteceu é impressionante. Eu não vou falar muito desse jogo, porque eu também não acredito que os Lions devam ganhar essa partida, tá? Mas o que foi aquilo, né? Da defesa dos Packers permitirem 5 touchdowns e 148 jardas contra o Jameis Winston. Cara, foi surreal. Foi surreal. Foi um amasso. Eu não consigo, eu não consigo, me expressar direito, tá certo? Porque a defesa dos Packers não é lá grande coisa, todo mundo sabe. Não é lá melhores coisas, mas para isso, né, para tomar de 38-3, cara, foi muita coisa, tá? Foi muita coisa. O Aaron Rodgers parecia que também estava fora da casinha, 133 jardas apenas, 4.8 jardas por passe, 2 interceptações, cara, um rate péssimo, 36.8, tá? Eu acredito que o Green Bay deva dar a reviravolta, com certeza, tá? Eu acho que foi aí um apagão que teve a equipe de Green Bay. Olha, torcedor de Green Bay, vamos lá. Essa gestão de Green Bay precisa mudar. Por quê? No ano que vem, vocês devam perder, né? O time deve perder o Aaron Rodgers. Eu acredito que ele não deva se aposentar, tá? Eu acredito que ele não deva se aposentar. Ele deve procurar aí um outro time. O Aaron Rodgers deve sair. Aaron Jones deve sair. Davante Adams deve sair. Olha o impacto, tá? Que são 3 caras que não se expressaram tão felizes assim na equipe, tá? Principalmente o Davante Adams, quando ele foi questionado, tá? Se agora ele estava feliz com o Aaron Rodgers voltando para a equipe. Ele falou que estava pelo próprio Aaron Rodgers, porém não com a equipe e que ele não ficaria na próxima temporada. Então vocês já vão ver aí que não é questão de dinheiro. Então, torcedor de Green Bay aí muito provavelmente vai esperando que na próxima temporada vocês não vão ter uma boa temporada não. A não ser que tenha aí, eles façam excepcionais contratações, tá? Então, foi basicamente isso que eu tenho para falar porque do Green Bay, porque não teve muita coisa, tá? Falando dos Lions contra os 49ers, né? Os Lions, obviamente, coitadinho dos Lions, estão em reestruturação, eles estão dando 2 passos para trás para tentar dar 3 para frente, né, na próxima temporada, então estão em reconstrução, mas mesmo assim, em questão de pontuação, fizeram um bom jogo, né? Perderam de 41-33, tá?
Então, é claro que no final, mais do jogo, os 49ers começaram a passar mais com a sua equipe reserva, né, e deixou os Lions chegar, mas você mostra ainda um poder de reação aí do time. Mas eu não acredito que vai ser muita coisa aqui contra os Packers, ok? Eu acho que não, a não ser que eu esteja zicando aí, tá? A defesa contra o passe dos Lions, né, tipo, contra o 49ers, teve uma marca péssima, foram 311 jardas, 12.3 jardas por passe do 49ers, assim, tipo, e aí entre mistura, né, tipo, mais o Garoppolo, 136.5 de rate, né, foi muito alto aí esse número contra a defesa, né, dos Lions. Também contra o ataque terrestre, foram 28 carregadas para 131 jardas, 4.7 jardas por carregadas e 2 touchdowns, tá? Terrestres. Meu, é impressionante isso, né? Mas a gente já esperava que os Lions não fossem a melhor coisa. Grande candidato, tá? Torcedor dos Lions, eu peço desculpas, mas grande candidato a ser o dono da primeira escolha pro ano que vem, tá? Jared Goff, no primeiro tempo, foi meio, assim, vamos dizer, péssimo, mas depois se recuperou na segunda etapa. 338 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação e um rate melhor do que o Aaron Rodgers, surpreendente, 92.6, né, na partida passada. O que a ideia aqui é que o Jared Goff tente buscar mais as suas armas, né? Só que aí tem aquela questão, né? DeAndre Swift está questionável. Para mim, eu botava o Jamal Williams, tipo, que está enfrentando sua ex-equipe, tá? Sua ex-equipe que tipo, é o Green Bay. Você tem que buscar o Tyrell Williams e o Tyrell Williams, desculpa, que ele tá fora, desculpa, tipo, você tentar buscar um Tom Kennedy, o Quintus Cephus, que são wide receivers bem medianos, tá? Buscar o Amon-Ra St. Brown e o Khalif Raymond, né? E também buscar o seu tight end, tá? Então, os seus dois tight ends, o Darren Fells, que veio do Texans, se eu não me engano, e o TJ Hockenson, tá? E é aquilo, a linha ofensiva precisa proteger bem o quarterback, né? O Penei Sewell, principalmente aí, precisa aparecer, né, o calouro, para tentar proteger aí o seu quarterback, ok? E é isso, eu acho que, assim, a defesa, tanto de Green Bay quanto do Detroit Lions, precisa ainda melhorar, tá? Precisa muito melhorar. Vamos ver se nesse jogo foi mesmo um apagão do Green Bay, né? Esse jogo passado foi mesmo um apagão, ou se ele continua nesse apagão, ok? Tá? É aquela tal história. Se por acaso Green Bay perder essa partida, olha, a gente pode começar a desconfiar que os caras vão começar a dar o golpe, né? Porque a equipe não é para isso. Mas vamos ver aí. Eu acredito que no Lambeau Field, tá certo? Monday Night Football. Só confirmar aqui o horário. Se não teve nenhuma mudança. Não, às 9h15 da noite, tá certo? No Lambeau Field. O Monday Night Football. Eu acredito que os Packers ganhem aí de uma vitória de 2 posses de bolas ou mais. Hoje vocês vão ver que eu vou apostar em bastante vitória de alguns times por 2 posses de bola ou mais, ok? Vamos lá, então. Então, vamos ver aqui. Jogos das 2 horas da tarde. Raiders contra Steelers no Heinz Field. Josh Jacobs fora, tá? Mas mesmo assim eu ainda acredito numa vitória dos Raiders, tá? Por 1 posse de bola contra os Steelers. 49ers versus Eagles no Lincoln Financial Field. 49ers de novo, né? Indo fora aí, jogando, fora de casa. Mas comparando as duas equipes, o 49ers, na minha opinião, é muito superior. Então, por 2 posses de bola, a vitória do 49ers. Houston Texans vai ao First Energy Stadium, tá? Enfrentar o Cleveland Browns, embalado Cleveland Browns, apesar da derrota, jogou muito bem. Eu acredito aí na vitória do Cleveland Browns, tá? Por 2 posses de bola ou mais, ok? Por 2 posses de bolas ou mais. Eu acredito até não, para você que gosta de uma apostinha aí, poderia até ser colocar 3 posses de bola, tá? O Browns está indo muito bem, principalmente no jogo corrido.
Broncos vai ao Everbank Field jogar contra os Jaguars. Broncos, Red Bridgewater, será que vai manter aí uma temporada regular? Eu acredito, falei isso em alguns podcasts. Broncos ganha aí com 2 posses de bola. New Orleans Saints, Jameis Winston, será que vai manter também essa regularidade, Jameis Winston? Será que realmente o seu problema era a miopia? O Sean Payton, eu acredito, talvez tenha dado um jeito aí, tenha montado uma equipe boa aí para o Jameis Winston. Vamos ver se vai manter. New Orleans Saints vai ao Bank of America Stadium enfrentar o Carolina Panthers. Para mim, eu aposto em 2 posses de bola na vitória do Saints aí. Sam Darnold não vai ser dessa vez, na minha opinião. E Los Angeles Rams vai ao Lucas Oil Stadium enfrentar os Indianapolis Colts. Cara, Matt Stafford jogando muito bem. Eu acredito que tem tudo para ser um dos grandes quarterbacks dessa temporada, tá? Um dos, não o, tá? Então aqui, Los Angeles Rams vence por 2 posses de bola, tá bom? Vence por 2 posses de bolas ou mais, tá bom? Vamos lá. New England Patriots vai ao MetLife Stadium enfrentar o seu também rival de divisão, New York Jets. Será que o Bill Belichick vai ter consertado, né? Vai ter arrumado aí essa defesa? Kyle Van Noy não vai participar desse jogo, tá? Será que vai acertar essa defesa aí para as defesas não cometer tantas faltas? Foi bem o primeiro jogo, mas, que nem eu disse, por causa das faltas, deu a vitória ao Miami Dolphins. Jets, vamos ver como é que vai ser o Zach Wilson enfrentando essa defesa dos Patriots. Eu acredito numa vitória dos Patriots por 1 posse de bola. Cincinnati Bengals vai ao Soldier Field enfrentar o Chicago Bears. É meio tenso aqui essa tensão. A gente não sabe como que vai ser esse jogo, né? Esse jogo... Andy Dalton, será que a culpa é só do Andy Dalton? Muita gente critica o cara. Eu não vejo somente ele, não. Acho que o time ainda precisa muito. Tanto que se Justin Fields entrar, na minha opinião, acho que não vai melhorar tanto a equipe, né? Precisa demais a equipe do Chicago Bears, tá? Eu acho que o Justin Fields vai ser o quarterback da franquia depois de tantos e tantos anos. Vai ser um quarterback da franquia, mas precisa melhorar pro moleque se dar bem, tá? Então o Bengals com Joe Burrow vai ganhar essa partida por 1 posse de bola. Os jogos de 5 e 5 da tarde. Atlanta Falcons vai ao Raymond James Stadium e desculpa, torcedor dos Falcons, mas vai pra tomar uma porrada atrás de outra, tá? Vai enfrentar os Bucks, Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady e companhia. Não é culpa do Matt Ryan, não é culpa do Kyle Pitts, pelo amor de Deus, não é culpa do ataque dos Falcons. O problema todo é a defesa e principalmente a secundária. E Tom Brady ama secundária fraca, não é mesmo? Então, acredito aqui que uma vitória dos Bucks de 3 posses de bolas ou mais, ok? Vikings indo enfrentar o Arizona Cardinals no University of Phoenix Stadium. Kyler Murray e seu ataque e J.J. Watt, Chandler Jones e sua defesa, para mim, vão amassar os Vikings. Para mim, eu dou uma vitória de 2 posses de bolas ou mais para o Arizona. E fechando aqui, no outro jogo das 5h25 da tarde, Cowboys vs Chargers no SoFi Stadium. DeMarcus Lawrence, o linebacker, está fora dessa partida, quebrou o pé, não sabe quando que ele volta. Então já uma baixa aí na defesa dos Cowboys. Então por isso que eu acredito que os Chargers devam levar essa partida por 1 posse de bola. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Tentei ser o mais completo possível, tentei ser o mais respeitoso possível. Não se esqueçam de dar like no vídeo, deixar seu comentário, ativar o sininho para quando receber novos conteúdos. E também, tá? Se inscrever no canal, pelo amor de Deus, se inscrevam no canal. Passe para o seu amigo, para sua amiga aí que gosta de futebol americano. E também, tá? Acesse o nosso Instagram, tá? Nosso Instagram, como diria Paulo Antunes. E
canal Play Action para curtir todos os conteúdos que estão passando lá. Já estou resolvendo os probleminhas aí com o novo aplicativo, logo mais vai ter postagens aí de novo, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, bons jogos no domingo e no Monday Night. Até mais, até o próximo podcast. Tchau, tchau!